Salve Maria Imaculada, uma excelente quinta-feira para você que está em casa. Aposto que está chegando a quinta-feira, vai chegando sexta-feira, o pessoal vai se animando já, né? Chegando perto do final de semana. E a gente vai ficando mais alegre, no final de semana dá para descansar. Algumas pessoas não descansam, né? Vai lá arrumar a casa, arrumar tudo, mas que bom. Vamos celebrar a quinta-feira, vamos pensar na quinta-feira, focar dia após dia, ser feliz todos os dias, não é mesmo? Dia após dia. Que bom poder chegar mais um dia na sua casa, que bom poder entrar mais uma vez na sua casa para levar, como eu sempre digo, formação e informação aqui pela TV Imaculada Conceição. Então, muito obrigada e como todos os dias eu digo, também é um prazer muito grande poder fazer isso por você, para você e com você. Com você porque a gente só está no ar graças à sua colaboração. Você que é milite, você que faz parte dessa família consagrada. E hoje, dia 26 de janeiro, olha só, gente, estamos finalizando quase já o mês de janeiro. Passou rápido, né? Amém, louvado seja Deus por isso. Quero saber só como que você está aproveitando esse ano. A gente prometeu lá o ano passado fazer mudanças. Espero que janeiro tenha sido, de fato, um mês de mudanças, não é mesmo? E hoje, a nossa quinta-feira, você sabe que é quinta-feira do direito. Nós vamos receber daqui a pouquinho aqui o Dr. Rodrigo Correia. Nós vamos falar sobre a Constituição Federal. A gente ouve sempre algumas coisas assim, né? Às vezes quando a gente vê algum político fazendo alguma coisa, ele levanta a Constituição e fala assim, ah, isso não é constitucional, aí a gente fica meio perdido. Então, sobre isso que a gente vai falar hoje, vamos entender um pouquinho sobre isso e daqui a pouquinho ele vai bater esse papo bacana com a gente, e claro, você é o nosso convidado especial. Pode ligar no 3349-1015 ou então no 984-199938, que é o número do nosso WhatsApp, pode mandar a sua mensagem de texto. Nós queremos tirar as suas dúvidas, é claro. 3349-1015 ou então 984-199938. E eu quero também, nesta quinta-feira, agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia, que fica na rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone de lá é 3326-1138. 3326-1138. Boutique Nancy Maia, sempre atendendo você com muito carinho e com muitas novidades nesse verão. Rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. Vamos rezar? Vamos rezar mais um dia, né? Entregando o nosso coração no coração de Deus. A gente, como é bom, né? Porque aí a gente tira a nossa preocupação, teoricamente é isso que nós temos que fazer, e na prática, viu? Tirar a nossa preocupação e colocar nossa preocupação para Deus. E isso não é problema para Ele, não. Tem gente que pensa assim, olha, já não vou dar mais nada para Deus, porque ó, ele deve estar de saco cheio de tanto eu pedir, ele deve estar de saco cheio. Deus nunca se cansa de atender os nossos pedidos. Somos nós que cansamos de pedir, somos nós que cansamos, né, de rezar, somos nós que cansamos de perseverar. Então Deus nunca se cansa de nós. Então por isso todos os dias colocar o nosso coração, a nossa intenção no coração de Deus, na certeza, claro, de que na hora dele, quando Ele quiser, se for para o nosso bem, Ele vai acontecer. Porque nem sempre Ele dá aquilo que a gente pede, mas Ele dá com certeza aquilo que a gente precisa. E isso tem que ficar no nosso coração. E Padre Kolbe nos diz assim hoje: seja feita a vossa vontade. Nisso consiste a perfeição. Seja feita a vossa vontade. Nisso consiste a perfeição. São Maximiliano Maria Kolbe, fundador dessa obra de evangelização. Eu acredito que Padre Kolbe, né, como todos sabemos, ele foi muito ousado. Tanto que tudo isso que você vê, a nossa obra de evangelização da Milícia da Imaculada, só existe hoje porque Padre Kolbe teve a ousadia. Mas Padre Kolbe, ele foi ousado na medida de que ele crescia todos os dias na evangelização, ele fazia tudo, mas ele entregava nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que ele entendia que tudo era obra de Deus e tudo que acontecia era por obra e manifestação única e exclusivamente de Deus, por intercessão de Nossa Senhora. Então, se algo não acontecia como ele queria, ele também entendia. Por isso chegamos a uma obra desse tamanho. Por isso ele diz, seja feita a vossa vontade. Nisso consiste a perfeição. Assim também é na nossa vida, né? Assim é na nossa vida quando a gente caminha todos os dias e a gente vai traçando, né, nessa caminhada muitos desejos, muitas vontades do nosso coração.
E muitas vezes a gente acaba tropeçando no caminho, né? Porque muitas vezes fazemos a nossa vontade. E a vontade humana é uma vontade imperfeita. É como eu disse agorinha, né? Às vezes a gente pede e Deus dá aquilo que a gente pede. Mas às vezes, maioria das vezes, é o que nós queremos de fato, é que Deus não dê somente aquilo que nós pedimos, mas queremos que Deus dê aquilo que nós de fato precisamos. E muitas vezes no nosso querer, o tropeçar ele é muito mais dolorido. Porque a humanidade ela é imperfeita, tanto que a gente vê tudo o que está acontecendo no mundo de hoje. Acredito muito eu que se todos nós fizéssemos a vontade de Deus, de fato nós seríamos perfeitos à imagem e semelhança dele. Seja feita a vossa vontade, nisso consiste a perfeição. Digo ainda para você, você quer um relacionamento sadio? Pede para o Senhor fazer a vontade dele no seu relacionamento. Você quer ter um emprego sadio, um trabalho sadio? Peça para que o Senhor faça a vontade dele nesse seu trabalho. Você tem projetos, planos no seu coração? Peça para que Deus esteja nele, para que seja feita a vontade de Deus nos seus projetos. Eu te garanto, eu tenho certeza e eu sei que tem muita gente para testemunhar isso, que quando Deus vai à frente, quando sabemos que nós colocamos o nosso desejo, nosso coração no coração de Deus, a perfeição acontece de acordo com aquilo que Deus quer, não o que nós queremos. O que nós queremos nem sempre é o que Ele quer, então que prevaleça a vontade de Deus. Se de repente o que a gente quer não for a vontade dEle, que prevaleça a vontade dEle, não é mesmo? Vou ler de novo. Seja feita a vossa vontade, nisso consiste a perfeição. Rezemos pedindo a intercessão da Virgem Imaculada, para que Maria nos ensine. Ela que compreendeu e que perfeitamente disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Que ela nos ensine a compreender a vontade de Deus também. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Para você que ligou a televisão agora e de repente está aí em casa, estava mudando de canal, achou a TV Imaculada, ou de repente está conhecendo hoje, é de outra cidade, está passeando em Campo Grande, nós somos a TV Imaculada Conceição, esse é o programa Sempre com Você, estamos no ar de segunda a sexta-feira, aqui sempre a 1h45, trazendo formação, informação, espiritualidade para você que está em casa. E hoje é a nossa quinta-feira do direito. Nós vamos falar um pouquinho, em nível de conhecimento mesmo para quem está em casa, sobre a Constituição Federal. E eu já vou chamar aqui com muito carinho, mais uma vez, ele, Dr. Rodrigo Correia. Tudo bom, bem-vindo, feliz ano novo, né? Para você também. Para nós, vamos sentar. Para todos de casa. Com licença. Foi ano passado que você esteve aqui com a gente, né? Exatamente. Conversamos bastante. Exato. E hoje, de novo, graças a Deus. Opa! Que bom. Rodrigo, vamos falar de Constituição Federal, Rodrigo? Vamos sim. Desmistificar, como é que é? Vamos começar um pouquinho, né, que quando a gente fala de Constituição, a Constituição nossa, ela é de 1988, ela foi promulgada em 5 de outubro de 88. Mas antes houve outras constituições, né? O movimento constitucionalista, ele vem de 1789, lá da Revolução Francesa. Qual que é a grande sacada da Constituição, na verdade? A partir do momento que caiu as monarquias absolutas, né, onde o rei imperava, criou-se as repúblicas. E qual era o problema? O problema é que antes a tocada do governo vinha através do rei. E a partir de agora, eleições livres eram feitas. E como é que você ia ter um norte a ser realizado, né? Um norte a balizar aquele país, aquela nação? Então foram desenvolvidas as constituições, que são pontos, né, pedras fundamentais da criação de um Estado. É por isso que o nome é a Constituição, aquilo que constitui um Estado democrático de direito. E a nossa, né, que é a mais recente, que foi promulgada depois do período de exceção, que foi o período da época da ditadura militar, é esta, né, que está vigente até hoje, que é de 5 de outubro de 1988. Mas aí, Antoniela, as pessoas podem perguntar o seguinte: nossa, 88... Eu ia falar isso agora, né? Calma. Então, nossa, de 88, então ela já está antiga. Não, veja, a Constituição de 88, ela veio após esse período de exceção e ela vem sendo atualizada todos os anos. Né? Sempre quando há situações diferentes, vem propostas de emendas constitucionais são aprovadas no Congresso Nacional que alteram a Constituição ali no tema relevante.
né? Tanto que muito tem se falado, isso foi tema do ano de 2015, 2016, por exemplo, a maioridade penal. A maioridade penal está escrita na Constituição como um direito, né, em tese ali, dos menores de 18 anos. E isso foi debatido no passado, mas não chegou aí à votação. Se for votado, será alterada a Constituição, no caso, para diminuir a maioridade. Então, a Constituição Federal é a pedra fundamental de um Estado. E ela foi colocada no nosso Estado de 88, e a partir de então, todas as leis e os regulamentos postos no nosso ordenamento jurídico devem seguir a Constituição. Que aí até você comentou no começo, que se não seguirem a Constituição, eles serão tidos como inconstitucionais, né? E poderão até ser retirados do ordenamento jurídico. Aí a gente fica pensando as coisas que a gente vê, que nem eu falei, né? Uhum. Que a gente viu, na verdade, ano passado, muitas vezes isso, né? Isso é inconstitucional, levantarem a Constituição, Sim. Né? Justamente isso. O que eles, assim, pra gente poder entender quem tá em casa, pegaram brechas e foram aproveitando algumas brechas, digamos assim, da Constituição? Então, as grandes disputas do ano passado eram relativamente ao poder, né? A questão da presidência da República, se podia realizar o impeachment, se não podia. Mas por que todo mundo falava que isso era inconstitucional ou não era? Porque a Constituição, além de garantir os direitos fundamentais do cidadão, ela também organiza o Estado. Então, por exemplo, é ela que diz o funcionamento da Presidência da República, é ela que diz o funcionamento do Congresso Nacional, ela que diz quando que ocorrem as eleições. Então, muita gente, por exemplo, por que nós temos eleições de 4 em 4 anos? É porque a Constituição Federal de 88 é que determina que sejam de 4 em 4 anos e aí alternados, né? As gerais de 4 em 4, aí no meio nós temos as eleições municipais. Então, tudo isso é previsto na Constituição. Então, por exemplo, quando se debateu, vamos tirar determinado presidente, aquela situação de retirada de um presidente da República e assunção da presidência pelo vice, tudo está previsto na Constituição. Então, quando determinado político levantava, isso é inconstitucional, é porque na visão dele não respeitou determinada regra para retirada ou para determinada votação. E tinha várias interpretações, né? Cada um interpretava de um jeito. Exatamente. É porque a Constituição, por mais que ela tenha sido escrita com palavras simples, para o povo comum mesmo conseguir ler e entender os seus direitos e garantias fundamentais, ela é muito abstrata. Ou seja, cabe nela ali na leitura várias interpretações. E aí acaba que cada um tenta puxar ali a sardinha para sua brasa. Então, de repente, o que determinadas pessoas acham que é inconstitucional, outras, ao fazer determinada interpretação, acham que não é. Então fica muito no nível do subjetivismo, ou seja, o que cada um imagina que é, e é por isso que existe o Supremo Tribunal Federal, que em última instância decide o que é Constituição e o que não é. Bacana. Agora, o que a gente precisa saber, quem está em casa, saber da Constituição? Porque toda essa informação que você deu é bacana, né? Sim, é interessante, claro, a gente saber. E eu acho legal que a gente por exemplo, eu estudei jornalismo, né? E eu fui fazer uma aula de direito, eu achei muito legal, porque tem coisas que a gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe. Né? E quando você pega para estudar, né, os artigos, estudar, esmiuçar mesmo ali, né? Você começa a conhecer de fato, né, a Constituição. Então eu queria saber assim, o que a gente precisa saber da Constituição para entender, claro, nossos direitos, mas também nossos deveres. Eu acho que o ponto de partida para entender um pouquinho de Constituição e até entender o ponto de funcionamento do Estado brasileiro é o artigo 1º, porque nele diz que o Brasil é uma república federativa e diz que é um Estado democrático de direito. Por exemplo, a gente encontra na rua conversando com pessoas e as pessoas falam assim, porque mudou o presidente, agora o Brasil acabou, por exemplo, ou situações parecidas. Nós temos que entender que na Constituição nós temos a divisão dos poderes, né? A repartição dos poderes. Então nós temos o poder executivo, o judiciário e o legislativo. E quando você vai analisar a Constituição, lá no artigo 1º, quando ele fala o Estado é democrático de direito, ele quer dizer que o nosso Estado ele é governado por leis e não pelo rei. Então o presidente da República, ele é um administrador da coisa pública e não um comandante onde a vontade dele é soberana. Então sempre, quando analisarmos a Constituição e as leis, e o próprio Estado brasileiro, nós temos que ter em mente o quê? Que quem comanda são as leis. Tanto que o próprio artigo 5º, no seu inciso 2, ele diz que você não é obrigado a fazer nem deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. E lembrando que quem faz a lei é o Poder Legislativo, que no nosso caso aqui é municipal, a Câmara Municipal, no Estado a Assembleia Legislativa e no Governo Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então isso é a primeira coisa que tem que saber, né? A divisão dos poderes e como é que funciona, o porquê que você é obrigado a fazer determinadas coisas. E agora, já no que tange aos direitos e garantias fundamentais e deveres também,
é de extrema importância o cidadão brasileiro entender e ler um pouquinho sobre o artigo 5º. Você vai ver que a Constituição tem vários artigos. Ela trata desde formação do Estado até questão de tributos a serem cobrados do cidadão. Mas o que é importante, num primeiro momento, você saber, é entender o artigo 5º. Porque é ele que traz os direitos que o cidadão brasileiro tem. Vou ler. Pode ler? Vamos lá. Eu tô com a minha cola aqui também. Eu também tô com a minha cola aqui. Tem que ler, viu, gente? No artigo 5º diz assim: que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vou entrar no inciso primeiro, tá? Vou ler o primeiro. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Vamos lá. Então lá, só o caput, a gente chama na linguagem técnica de caput, é a cabeça, é onde está lá. Isso. Artigo 5º, e aí é o que a Antonielli leu. Ali já tem várias informações. Primeiro que todos são iguais, aí que os direitos aqui dentro do Brasil eles podem ser aplicados tanto para brasileiros quanto para estrangeiros, né? E tem lá o direito à vida e à igualdade. E aí vem os incisos que esmiuçam esses direitos. O primeiro é o direito à igualdade, dizendo que homens e mulheres são iguais. Mas aí já começam algumas discussões. Exatamente. Porque homens e mulheres não são iguais, na verdade, né? Eles são iguais perante a lei, ou seja, a lei deve ser aplicada aos dois, mas eles não são iguais, nós somos diferentes. Então, quando a gente lê homens e mulheres são iguais, é aquilo que Rui Barbosa já disse há muito tempo atrás. Nós somos iguais naquilo que devemos ser iguais e diferentes daquilo que somos diferentes. Então, por exemplo, muita gente acha um absurdo a mulher tem 4 meses de licença maternidade e o pai tem 7 dias de licença paternidade. Só que ele esquece que os primeiros cuidados, por exemplo, quem deve dar o bebê é a mãe, porque a mãe amamenta, a mãe que a criança quando nasce ela tem aquele apego à mãe. E o pai, na verdade, ele tem que ir atrás do quê? Do sustento da família, porque são diferentes. Então, quando a gente lê o primeiro inciso, desse artigo 5º, ele vem falar que somos iguais, mas iguais nas suas igualdades. Então, nós devemos ser tratados igual na proporção das nossas igualdades e desiguais na proporção das nossas desigualdades. Então, por exemplo, em um concurso público, que nosso estado ele é muito voltado ao concurso, então você vê agora, parece que vai abrir concurso público com a Polícia Civil, e aí as mulheres são os mesmos cargos, né, para homens e mulheres, mas para mulheres talvez as exigências físicas sejam menores. São diferentes, parece, os exercícios, né? Exatamente. O famoso TAF, né? O teste de aptidão física ele é um pouco diferente. E aí os homens às vezes vêm reclamar, não, mas vocês não querem direitos iguais. Veja, sim, os direitos são iguais, na proporção das igualdades. Então, como a mulher em tese, ela, assim, em tese, né, eu não quero ser machista. Exatamente, tem que ser muito claro nisso. Exatamente, em linhas gerais. Elas têm tônus muscular, menos tônus muscular, então não seria razoável exigir que elas fizessem os mesmos exercícios que os homens. Então esse inciso 1, quando ele fala de homens e mulheres serem iguais, é justamente para definir no que somos iguais, deveremos respeitar a igualdade e no que somos desiguais, a desigualdade. Por exemplo, e aí já agora voltando pro lado da desigualdade, que é uma desigualdade injusta. Aí, na hora de contratar uma mulher, por exemplo, no mercado de trabalho... Eu ia citar isso. Exatamente. O empregador ele pode falar, então já que somos diferentes e a mulher ela tem mais tempo de licença maternidade, eu vou dar para ela um salário menor. Por exemplo, essa distinção não pode ser feita. Por que essa distinção não pode ser feita? Porque por mais que sejamos desiguais, o trabalho a ser exercido pela mulher é o mesmo trabalho a ser exercido pelo homem. Até porque as profissões já se igualaram, não existe mais só homem que faz medicina veterinária. Né? Só mulheres que são professoras. Perfeito. Né? Tem tudo misturado. Então, se as mulheres estiverem no mesmo cargo, por exemplo, advogado, o mesmo cargo, advogado sênior, devem receber o mesmo salário. Por quê? Porque o trabalho é igual, não é porque ela, ao dar à luz, vai ficar mais tempo em licença, que o salário dela deve ser menor ou coisa do tipo. Então é por isso que lá quando diz somos iguais nas nossas igualdades. Temos cargos iguais, empregos iguais, devemos ser tratados igualmente. Agora, a partir do momento que temos desigualdades físicas, mas é uma coisa que não tem o que fazer, aí a Constituição ela permite essa desigualdade. Né? Então isso é importante frisar nesse inciso 1 aqui do artigo 5º, né? Tá certo, vou dar uma pausa na nossa conversa. Tá bom. Eu tô achando que, como a gente tá lendo inciso por inciso, hoje ainda vai sobrar assunto. Sim. Com certeza, né, Rodrigo? Com certeza. Vou dar uma pausa na minha conversa com o Rodrigo, eu vou chamar o intervalo, né, claro.